Bom, você sabe por qual motivo e quando se iniciou esse conflito entre palestinos e israelitas, ou entre os palestinos e os judeus? Podemos dizer que os palestinos e os judeus eles são irmãos, né? Pois os dois vieram do mesmo pai, que é Abraão. Abraão, na Bíblia Sagrada, ele é considerado o pai da fé, né? O pai da fé em Deus, né? Essa fé que hoje temos, de acreditar em Deus, em Jesus Cristo, tudo se iniciou lá com Abraão, né? Mas antes de Abraão ser considerado o pai da fé, né, ele vivia ali na Mesopotâmia, né, que foi o berço das civilizações antigas, né? Mesopotâmia fica entre o rio Tigre e Eufrates, que hoje é ali a região da Síria, Iraque, né? Ali foi de onde veio Abraão, né? Mas antes dele ser considerado o pai da fé, ele era uma pessoa pagã. Ele vivia ali na Mesopotâmia, né? Aí um dia Abraão estava no campo, ouviu uma voz, né? E, e era Deus chamando e pedindo para que ele, Abraão, saísse do meio da sua terra, dos seus parentes ali, da sua cultura, né? Então Abraão acreditou, né? E resolveu seguir aquela voz, aquele caminho, né? Passou a ser um nômade, um peregrino no deserto. Lá, depois de algum tempo no deserto, teve uma fome. Abraão ficou sem alimento para o seu povo, para seus criados ali. Então ele foi pedir refúgio no Egito, que era uma cultura já bem mais desenvolvida, né? Temendo que os faraós, os reis ali daquele país, o matasse para ficar com sua esposa, que Sara era muito bonita, né? E mais jovem do que ele, né? Então ele pensou, vão me matar para ficarem com a minha esposa. Aí ele combinou com Sara que se o faraó a interrogasse e perguntasse quem era ele, era para ela falar que Abraão era irmão dela e não esposo. E assim eles fizeram, né? Um detalhe é que Faraó levou Sara para o palácio, mas, segundo a Bíblia, ele nunca a possuiu, né, ou ficou com ela. Alguns relatos falam que até tentou, mas ela sempre recusou. E no decorrer do tempo, o faraó passou a ficar doente, né, foi atormentado com algumas enfermidades e percebeu que o problema estava ali depois que Sara tinha chegado no palácio. E aí ele procurou Abraão e conversou com ele e descobriu que Sara era esposa e não irmã. Então, automaticamente, Faraó devolveu Sara para Abraão. E como a Sara tinha a vida de princesa, ela, no decorrer do tempo ali no palácio, ela tinha criadas, né, funcionárias que cuidavam dela. E quando ela saiu do palácio, Faraó permitiu que ela levasse as suas criadas, né? Um outro detalhe. Quando Deus falou com Abraão pela primeira vez e pediu para ele sair da terra dele, do meio ali do povo dele, da cultura do povo dele, Deus fez uma promessa a ele que ele iria ter um filho com a esposa dele, né? E que desse filho Deus iria fazer uma grande nação e que essa nação seria numerosa como a areia do mar e Abraão se tornaria conhecido em todo o mundo por causa dos seus descendentes. Só que tinha um probleminha, ou vários problemas. Abraão já tinha 75 anos de idade e Sara tinha 65. Já eram bem avançados de idade e Sara era estéril. Eles não tinham filhos. Como isso seria possível nessas circunstâncias, né? Como concretizar aquelas promessas que Deus havia feito perante todas essas circunstâncias, né? Esse é um dos motivos, um dos vários motivos que Abraão é considerado o pai da fé, porque ele
acreditou no impossível. E a fé é justamente isso: você acreditar em um milagre, acreditar que Deus tudo pode fazer para mudar determinadas situações. Continuando a nossa história, para entendermos como se iniciou o conflito entre os judeus israelitas e os palestinos, né? Então, como eu falei atrás, quando Abraão e Sara saíram do Egito, Faraó deu criadas egípcias, funcionárias, para Sara, né? Essas funcionárias eram egípcias, elas eram do povo do Faraó, né? Da cultura do Faraó, né? Então, depois que Abraão saiu do Egito com o seu povo, eles continuaram peregrinando no deserto. E por muito tempo, muitos anos, já com 25 anos que Abraão tinha saído lá da Mesopotâmia, e nada do filho dele né? Do filho dele com Sara, né? O filho da promessa, né? Que seria o Isaac, né? Sara, a esposa de Abraão, já angustiada, provavelmente porque Abraão ansioso pelo filho e tudo mais, e ela não podia gerar um filho, então ela pegou e aconselhou a Abraão para que ele se deitasse com uma das suas criadas, né? E dali gerasse um filho. E assim Abraão fez, né? Uma certa noite ele deitou com Agar, que era a criada de Sara, né? Então, a partir daqui, a partir dessa escolha de Sara e a decisão de Abraão, é que se iniciaram os conflitos que ainda hoje existem entre os judeus e os palestinos. Vou lhe explicar aqui por qual motivo. Bom, depois que Abraão se deitou com a criada da sua esposa Sara, ela engravidou e teve um filho, né? E Deus ordenou a Abraão que colocasse o nome daquele filho de Ismael. Fez uma promessa que daquele filho dele sairia uma grande nação, né? E depois que a funcionária de Sara teve o filho, Sara começou a sentir ciúmes de Agar, né? Porque Abraão passou a dar mais atenção para ela e para o filho deles dois, né? E Agar também começou a provocar a Sara, né? Passou a não respeitá-la mais como patroa. Já ela também estava querendo ser patroa. E aí iniciou-se as rivalidades. Então depois disso, Deus repreendeu a Abraão, né? Falou que deu a entender que não era para Abraão ter agido daquela forma, não era para Abraão ter feito do jeito deles, era para ter a paciência que no momento certo Deus iria mandar um filho para ele, Abraão, mais um filho dele e da sua esposa Sara. Aí passou algum tempo, Abraão se deitou com a sua esposa, ela engravidou e aí sim concretizou-se a promessa que Deus tinha feito a Abraão. O filho dele, o filho da promessa, Isaac, havia nascido, né? Daí os conflitos continuaram entre Agar e Sara e chegou um ponto que Deus ordenou a Abraão que mandasse Agar ir embora da sua casa com o seu filho Ismael. Então imagine o problemão que Abraão arrumou, né? Imagine a dor que ele sentiu em mandar ir embora da sua própria casa um filho seu, né? Mas a situação ficou tão insustentável, né, que não teve outra alternativa. Ismael seguiu o seu caminho e Abraão seguiu o seu caminho com o seu filho, o outro filho, Isaac, né? Nesse ponto aqui houve a divisão dessas duas crianças aqui, vieram os dois povos que hoje vivem em conflitos. De Ismael vieram os palestinos, os árabes, e de Isaac
veio o povo judeu. O conflito existe pelo seguinte fato: o povo da promessa, segundo a Bíblia, o povo de Deus, o povo que Deus escolheu para ser o seu povo, do qual veio Jesus Cristo, né, a linhagem de Jesus, os descendentes de Abraão, a descendência real de Abraão, são os judeus, né, são os judeus. E o conflito existe por esse fato. Por quê? Os palestinos querem que eles sejam também, porque eles também são descendentes de Abraão, eles também são filhos de Abraão. Querem que eles sejam o povo da promessa, o povo de Deus. E os judeus também querem a mesma coisa. Nunca chega a um consenso. É dois filhos do mesmo pai, é dois irmãos, uma briga sem fim. Claro que a guerra em si, os ataques, são por outros motivos, claro. O motivo central da discórdia, da rivalidade entre palestinos e judeus, o cerne da questão é esse aí. E desse aí vem todos os demais, os ataques, as guerras entre esses dois povos.